Os melhores momentos do módulo sobre edição de imagens no aplicativo InShot. Bora pôr a mão na massa? Então vamos lá! A gente vai entrar aqui no InShot, tá vendo? Esse ícone vermelhinho aqui no canto inferior esquerdo, a gente entra nele. Essa é a carinha do InShot. O InShot é um aplicativo gratuito, disponível tanto para Android quanto para iOS. A versão gratuita dele é bem completinha. Então vamos lá. Como é que a gente faz para trabalhar com o InShot? Primeiro a gente clica em vídeo. Antes de mais nada, a gente clica em vídeo, novo. Vai aparecer o nosso rolo de câmera, onde estão aqui os nossos vídeos. A gente procura o vídeo que queremos trabalhar, no caso eu vou pegar este daqui e você vai entender durante o nosso processo, entre tantos vídeos do meu filho, né? Vamos lá. Primeiro, então a gente escolhe o nosso vídeo. Uma dúvida que sempre aparece é: Camila, um vídeo um pouco mais longo, de 30, 40 minutos, eu consigo editar no InShot? Consegue sim. A única coisa que vai demorar um pouquinho mais para ele renderizar, para ele finalizar, mas isso não é problema, com certeza, né? Você só vai ter que ter um pouquinho de paciência e esperar finalizar esse processo, mas você consegue trabalhar tranquilamente aqui no InShot com vídeos tanto curtos quanto um pouco mais longos, tá? Antes de mais nada, a gente vai analisar aqui o visual. Para onde vai esse vídeo que eu estou editando neste momento aqui no InShot? Vai para o YouTube? Vai para o Instagram? Como é que a gente faz, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você clicar aqui em Canvas, do ladinho esquerdo, que vão aparecer algumas opções. Essa 4x5 é a última edição que eu estava fazendo, então ele tem aí uma memória, aparece neste formato. O original desse vídeo é 16:9, tá vendo? Formato YouTube, quando eu clico para o YouTube e original, ele não muda porque é exatamente essa proporção que eu gravei. Então, se eu quiser para o YouTube, eu não preciso mexer em nada. Aqui a gente tem para o feed do Instagram quadradinho, a gente tem essa versão 4x5, que é ultimamente a mais indicada para o feed do Instagram, né? Porque ele preenche mais a tela do celular. Então, os grandes nomes do marketing digital estão fazendo testes e comprovando que essa versão é a mais adequada para feed. Aqui a gente tem TikTok e outros formatos que não sei se você vai precisar usar. O importante são essas 4 primeiras opções. Além do TikTok, claro. Então, você definiu aqui a proporção. Vamos trabalhar no 4x5, ok? A próxima opção é Zoom. Você tem aqui 4 botões, para cima, encaixar, ampliar e para baixo. Aqui você vai mexer caso você queira mudar o enquadramento do seu vídeo. Então, se você quiser que ele fique em cima, se você quiser que ele fique na parte de baixo, se você quiser ampliar, deixá-lo aqui, né, mais um close no seu rosto, você consegue fazer aqui nessa barra, em cima das 4 opções, você consegue regular tudo isso, tá? Se você quiser, dá para fazer no dedo também. Caso você pince a foto, estou fazendo no dedo, tá? Você consegue colocar também para cima, para baixo, mais para os lados, né? Então, eu quero um pouco mais para cá, porque vai ter algum recurso visual do lado esquerdo. Enfim, você vai colocar da forma que você achar que é mais estratégica para o objetivo do seu vídeo. Eu vou deixar no original, porque eu vou trabalhar no modo tradicional, tá certo? E aqui a última opção é fundo. O que é o fundo? É essa parte que a gente está vendo aqui desfocada. Então, nesse primeiro pedaço aqui do menu, onde está escrito borrão, você pode colocar a opção sem nada de fundo, tá? Você pode incluir uma foto, aqui do lado tem a opção de foto, que você pegaria alguma imagem do seu banco, aqui no seu rolo de câmera. E aqui depois tem os borrões do fundo mesmo. Então, por exemplo, essa primeira imagem aqui é exatamente o fundo bem nítido do vídeo que eu gravei. Então, ó, fica um pouco esquisito na minha opinião. Tem gente que usa assim, se você achar que te atende, use assim. Na sequência ele dá uma borradinha, depois ele fica um pouquinho mais embaçado e aqui no final ele está completamente embaçado. Se eu, Camila, fosse usar algum borrão, eu escolheria esse último, porque a cor ela tá mais próxima de um borrão um pouco mais uniforme,
né? E aí eu conseguiria aplicar algumas letras que você vai ver um pouco mais para frente, que essas molduras, elas são super adequadas para você fazer uma headline, para você colocar legenda, para você colocar informações complementares. Então é importante que você tenha visibilidade. Então, caso você queira trabalhar no borrão, a minha sugestão é que você use esse último. Logo aqui embaixo, a gente tem a opção cor. Então, se você quiser um fundo com uma cor sólida, tá? Sem borrão, sem nada, você vem aqui nessa paleta de cores que tem muitas opções e escolhe a cor que você mais gosta. Se a gente quiser uma opção bonitinha, essa aqui poderia servir, por exemplo, né, que é um tom de vermelho fechado, combina com a minha blusa, que é meio cereja, ou se você quiser chamar muita atenção, você pode partir para um contraste muito grande, tá vendo? Um amarelo, alguma coisa que chame a atenção das pessoas ali do feed. Depende do objetivo do seu vídeo. Isso daí é você quem vai ter que decidir. Logo na sequência a gente tem aqui o gradiente, que são os degradês. Então, olha, tem opções bem bonitinhas, ó, uma cor mais chiclete, tem algumas que são um pouco mais fortes, o escuro em cima, né, uma cor mais marcada em cima, uma cor um pouco mais forte embaixo. Né, você tem várias opções. E mais para o final aqui dessa paleta, a gente tem opções com mais de 2 cores. Olha só, essa daqui tem 4 cores, essa daqui também. Olha que diferença aqui da barra de cima para a barra de baixo. E essa última é um arco-íris, então você vê a que melhor se adequa à sua proposta. E aqui embaixo, a gente tem opções um pouco mais divertidas, descoladas, né, um pouco mais fora do padrão. Então, se o seu trabalho tiver alguma relação com algo um pouco mais descontraído, essas opções aqui talvez te sirvam. Para mim, não. Para mim não funciona. Eu costumo usar esse degradê porque tem mais a ver com as cores da minha paleta, mas eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou usar algo assim, ó, bem contrastante e vamos ver o que vai dar, tá certo? Por que é importante que você decida o fundo neste primeiro passo? Porque você não tem ainda os vídeos recortados. Guarde essa informação, porque agora pode ser que ela não faça muito sentido para você, mas lá na frente ela certamente vai fazer sentido. E caso você esqueça desse primeiro passo, você vai ter um trabalhão. Por quê? Porque durante o processo, vou fazer já quase que um spoiler, a gente vai, olha só, dividir o vídeo. E quando isso começar a acontecer, e se você quiser aplicar o fundo, vou até fazer uma simulação aqui para você ver. Vamos escolher aqui, esse azul. Vamos supor que você escolheu esse azul. Ah, tá aqui, bonitinho, no azul, de repente, ficou aqui na outra cor. Por quê? Porque houve essa quebra. Então, caso essa quebra, assim, essa marcação que eu fiz no comando de dividir, que você vai dominar todas essas ferramentas daqui a poucos minutos. Então, lembre-se de que o fundo precisa ser definido no primeiro passo, porque senão você vai ter que aplicar pedaço por pedaço da sua edição e isso vai dar um trabalho muito grande, tá certo? Então, a gente vem aqui nessa setinha, em cima do canvas, né, no cantinho esquerdo, que tem o comando desfazer. Você viu? Eu retornei, agora meu vídeo inteiro está com o mesmo fundo degradê que eu escolhi, tá bom? Bom, a partir de agora a gente começa de verdade a colocar a mão na massa e a fazer os primeiros cortes na edição. A gente vai tirar daqui tudo aquilo que não precisa ir ao ar, tudo aquilo que a sua audiência não precisa ver. E para isso a gente tem 2 maneiras. Eu vou primeiro mostrar uma que algumas pessoas gostam de usar e outra que é a que eu prefiro, tá? Mas você precisa entender como funcionam todos os recursos da ferramenta e, é claro, você vai ter a opção de escolher aquela que melhor te agrada. Então, vamos lá. Primeiro, esse pré-cortado. O que é esse pré-cortado? Quando a gente clica nessa opção, aparecem essas outras 3 opções aqui. Aparar, cortar e dividir. Aparar é você simplesmente arrastar o começo ou o final, tirar aquela sobrinha, né? Aqui, quando a gente aperta o REC da câmera, se posiciona para começar a gravar. E aqui o final, a mesma coisa. Quando a gente se despede e depois quando a gente vai apertar o botão de parar de gravar do nosso celular. Caso você queira fazer um vídeo mais rápido, um criativo, né, um anúncio ou um teaser, alguma coisa bem rapidinha que não precisa de edição, você pode usar esse recurso de aparar. Ele funciona, é rápido
você escolhe o trecho que quer, né? Exatamente o trecho que você quer. Repare que ele só mexe no fim e no começo, ele não consegue mexer no restante do vídeo, porque essa é a função de ir a parar. Quando a gente clica para cortar, é um trecho específico. Então vamos supor que você assistiu o vídeo e tem um trecho longo que você não gostou, na sequência você fez de outra maneira que gostou mais e você quer cortar o trecho inteirinho. Então você tem a opção, você separa pelo timecode, né, o TC. O que é um TC? É isso, esses números que aparecem aqui em cima, né, onde estão a minutagem, onde está a minutagem, na verdade. Então, aqui, ó, 2 e 6 e 2. Esse é o timecode inicial. Aí, vamos supor aqui é o timecode final, 3.3.2.07. Esse é o TC final. E aí, você consegue, arrastando sempre com o dedo, separar exatamente o trecho que você quer recortar. E aí, se você clica nesse check, aqui esse ticado do lado direito, ele tira, né? Ele faz esse corte. Não é o caso, eu vou ali no refazer, vamos voltar no pré-cortado, que eu preciso mostrar para você a opção de dividir. A opção de dividir, tá vendo esse pontilhado vermelho? O que ele vai fazer? Ele vai romper aquela linha do tempo, né, a timeline do vídeo em 2 pedaços, em 3, em 10, quantos pedaços você quiser apertar essa opção de dividir. Então, é só para você entender. Você coloca o cursor em cima e pronto, divide o vídeo, tá certo? Olha aqui, é corte seco, simplesmente é um corte seco, não tem transição, não tem nada. A gente vai aprender esse recurso um pouquinho mais para frente, mas eu não quero que corte nada, eu só queria mostrar para você essas 3 opções do pré-cortado. Então, apertei aqui em refazer e recuperei aquela divisão. E tem essa opção de dividir. Eu vou deixar aqui debaixo do play para você poder enxergar com mais facilidade. O dividir, o que é? Aquilo que eu já mostrei para você. Pronto, você reparte o clipe em 2. E você tem, olha só, se você encosta no vídeo aqui embaixo, você consegue ir muito devagar. Então, olha só, a velocidade que eu pisco, tá vendo? Eu consigo ir muito minuciosamente para pegar exatamente o ponto que eu quero que faça o corte. Eu acho que assim, dessa maneira, para mim é mais fácil de trabalhar. Eu consigo cravar no tempo exato, na sílaba exata, na pausa exata que eu quero fazer uma edição. Por isso que eu falei que é a maneira que eu mais gosto, tá? Mas é claro que a gente tem que experimentar sempre tudo para saber o que melhor funciona para cada um de nós. Então, como é que a gente vai começar a brincar aqui? Primeiro a gente vai cortar o final e o começo. Olha lá, me concentro, olho para frente. Quantas vezes você já disse, nossa? Então você fala assim, então tá, é aqui, com essa careta. Bom, não é, mas eu vou mostrar para você como seria. Eu clico aqui em dividir, pego esse finalzinho aqui, tá vendo? Aliás, esse começo aqui, onde eu tô me ajeitando, olhando para a câmera e tudo mais. Isso aqui eu não vou usar, então o que eu faço? Eu clico em cima desse pedacinho, que está selecionado de 6 segundos e clico na lixeira. Pronto, excluiu. Agora eu não tenho mais aquele pedaço. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos confirmar? Quantas vezes você já disse, nossa, sobre o que eu vou fazer? Pronto, errei. Lembrei que o primeiro frame da gravação ele é extremamente importante, porque se eu não colocar nenhuma capinha, nenhuma thumbnail, se eu esquecer de selecionar exatamente o ponto que eu quero durante o momento que eu subir esse vídeo para o meu Instagram, se eu fizer isso direto do aplicativo, ou se você fizer um agendamento em algum programa, como MLabs, Etos ou qualquer outro, Postgres, qualquer outro que você goste de trabalhar, se você não tiver nenhum outro recurso, o frame que vai aparecer, que vai ficar fixo lá no seu feed, é o primeiro. Então é importante que você esteja olhando para a câmera sem fazer careta, sem fazer micagem. Nesse caso assim, tá uma pose ok, tá? Não, nada que vai ficar feio. Depois, na hora que a gente vai rolar a câmera, o feed, fica aquela coisa de um olho fechado, outro aberto, que às vezes acontece, fica aquela coisa horrível. Não, você tem que pensar nisso quando você for gravar. E foi exatamente isso que aconteceu. Tô olhando para frente, sem fazer nenhuma careta, tá tudo ok. Para começar a gravar o vídeo, é esse o ponto que eu quero dividir o meu vídeo. Esse é um frame aceitável para ficar
paradinho no meu feed. Então, o que eu faço? Todo o resto, ali onde eu errei e tudo mais, eu vou em excluir. Eu dividi e aí eu vou em excluir. E o que a gente faz agora? A gente vai, no seu caso, né? Você vai assistir o seu vídeo inteiro, não assim, tá? Rolando o dedo, você vai assistir mesmo. Bom, se você algum dia já teve essa... Aperta o play e vai ouvindo tudo até o final. Pega todos os erros, recorta todos os erros, para que você não entregue nenhum conteúdo que não seja perfeito. Então vamos lá, tem aqui essa hora que eu abaixo a cabeça. Vamos ver o que é? Isso, obrigada. Eu errei, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar, eu sei que nesse trecho eu errei. Quando você estiver mais profissional e você errar menos vezes, assim, eu erro relativamente pouco. Então, se for um vídeo de 30, 40, 50 minutos, eu faço algumas marcações quando eu erro. Às vezes eu levanto a mão, às vezes eu abaixo a cabeça, às vezes eu faço algum sinal. Por quê? Porque aí facilita o momento da edição, quando eu vou fazer esse tipo de edição. Então, é bom que você tenha esse cuidado, você veja em todos os segundos o vídeo, quando você estiver começando. Depois, quando você for ficando mais profissional, você consegue correr assim e saber os pontos onde você erra. Nesse caso, vamos supor que seja só esse trechinho. Então, eu vou aqui, terminei de falar, ok, clico em dividir, depois eu corro até o momento que eu vou, olha para cá, aqui é um pouco antes de começar a falar. Ok, com careta não tem problema, porque na hora que ele emendar, vamos jogar fora esse pedaço que tá errado? Na hora que ele emendar... Caneta na mão, tá bom? Bom, gente, é isso. Vai embora. Aquele frame rapidinho da careta não tem problema. Então, aqui a gente vai fazendo um corte. Cada erro que eu cometer, a gente coloca um corte, no final a mesma coisa. Próximo vídeo, tá lá. Terminou de gravar, fica mais 1, 2 segundinhos olhando para a câmera e aqui no final a gente divide, pega esse rabichinho aqui no final e joga fora. Outra dica importante é que você assista tudo novamente do início ao fim para ter certeza que não passou nada, que tá tudo perfeito, que todos os cortes estão ok, que não tem nada sobreposto, porque às vezes a gente corta e não percebe como ficou e corta muito justinho e dá a impressão de que come alguma letra, come alguma palavra, ou então você pode ter esquecido de ter cortado alguma coisa. Enfim, é sempre bom você checar para não ter nenhum problema, tá? Porque uma vez que o vídeo foi postado, se tiver algum erro grotesco, assim, né, mais grosseirão em relação à edição, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, só se jogar fora, excluir e subir de novo. O que vai dar um trabalho danado, você não quer passar por isso, então vamos prestar bastante atenção. Quando a gente trabalhou nesses pontos que a gente trabalhou até agora, em poucos minutos eu vou... A gente usa o corte seco, que é um corte normal que não tem nenhum tipo de transição, não tem nenhum efeitinho. Mas é interessante você saber que existem alguns recursos de transição que fazem uma diferença. Deixa eu achar aqui o ponto que termina o teaser. Então, este é o problema. Gostou? Então fica comigo até o final. Aqui eu termino o teaser do meu vídeo, então eu sei que eu vou precisar recortar. Isso eu já vou ter feito antes, tá? Vou fazer agora com você, mas você certamente já vai ter feito antes. E aqui é o início oficial do meu vídeo, onde eu falo: oi, tudo bom? Eu sou a Camila, blá, blá, blá. Lixeira e vamos lá. Oi, tudo bom? Eu sou a Camila Augusto, especialista em videomarketing. Então, aqui eu tenho o fim do teaser, que é a primeira parte. E aqui no final você tem o início do conteúdo de fato do nosso vídeo. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode, caso você não tenha uma vinheta, o que a gente faz? A gente pode fazer um efeito especial. Aqui, quando você clica nesse quadradinho, com esse pontinho preto no centro, aparecem as transições. Comigo até o final. Oi, tudo bom? É só comigo até o final. Você pode ir para uma coisa um pouco mais divertida, você pode ter esse mais comigo básico. Até o final. Oi, tudo bom? É só comigo até o final. Oi, tudo bom? É só comigo até o final. Que é bem sutil, esses aqui, os básicos, eles são bem sutis e também são funcionais, viu? Dá tudo certo. Comigo ó, até o final. Oi, tudo bom? É só comigo até o final. Oi, tudo bom? É só comigo até o final. Oi, tudo bom? É só... Opa! Então, você consegue brincar com esses mais básicos. Esse efeito de falha, eu acho uma gracinha. Dá uma olhada. Comigo até o final. Oi, tudo bom? É só
comigo até o final. Eu acho uma fofura, ele não encaixa em todos os perfis, em todos os momentos, é claro, mas se você conseguir usar, eu acho um charme. Essa fatia também é interessante, olha só. Comigo até o final. Oi, tudo bom? Eu sou Isso mostra que existe de fato uma bela de uma quebra. Então vamos supor que você esteja fazendo um vídeo falando sobre 3 dicas para investir melhor, né, de seu dinheiro, que não seja na poupança, tá? Dica número 1, ó, você pode estudar o tesouro, enfim, você vai dar as suas dicas. Dica número 2, fundos internacionais, bitcoins, não sei o que, você vai dando as suas dicas. E aí você quebra com uma transição como essa. Isso é muito interessante. Por quê? Porque fica muito claro para o seu público que existe uma troca de assunto. Você mostra, né, que existe um recurso diferente, não é um corte seco super tradicional, então a pessoa vai esperar que vá mudar de assunto. Então você tem que usar no lugar certo. Não adianta você querer fazer uma emenda normal, porque você deu uma tropeçada, falou de uma forma que ficou meio, sei lá, que deu uma gaguejada e aí você vai fazer um efeito especial. Não vai ficar bom. Isso é interessante quando você tem uma quebra naquela sequência. Então você vai falar ou sobre outra coisa, ou sobre outro tópico, ou nesse caso a gente está fazendo às vezes de uma vinheta de entrada. Esse deu certo, ficou bonitinho, esse efeito falha nossa aqui, ficou legal, ok. Isso daqui você vai usar em momentos estratégicos. Esse não é o vídeo de dicas, então a gente já teve uma ideia de como funciona a aplicação desses efeitos da transição. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar em cima da ferramenta texto, uma vez que a gente já sabe, ó, não deu certo, a gente aperta de novo até aparecer esse quadradinho no centro da sua tela. A gente já sabe o tema do vídeo. A gente sabe que as headlines têm que ser poderosas, você sabe que precisa ser persuasivo. Então, o que você tem que fazer? Pensar num título matador. A gente já sabe que o assunto desse vídeo é salvar pessoas que não têm ideias para gravar vídeos. Então, nunca mais fique sem ideia. Metade da headline em cima e a outra metade para, como é a continuação, a gente faz com letra minúscula, para gravar seus vídeos. Deu certo que eu não enxerguei aqui? Ok, uma em cima e uma embaixo, tá? Camila, não gostei desse sublinhado amarelo, não gostei dessa fonte, o que eu faço? Clica em cima, você tem a opção da edição, tá? Você consegue, clica 2 vezes em cima, você vai ter a edição. Então, se você clicar nesse círculo colorido, aqui tem as opções de texto, borda. É que ele já veio pré-pronto, eu já usei na configuração que veio pré-pronta, sem querer, tá? É uma configuração que ele automaticamente foi. Aqui embaixo você vai entender o que eu tô te falando agora, olha só, tem do lado desse símbolo de mais, aqui embaixo tem, da direita para a esquerda, tem esse aqui que tem o sublinhado preto com escrito em verde, depois tem o sublinhado amarelo com as letras em preto, tem essa daqui branquinha simples, essa aqui preta com a moldura em branco. Vamos supor, essa daqui ficou legal a leitura, então eu vou querer isso. Caso você não queira essa pré-pronta, você pode escolher aqui nessa paleta de cores grandona, você pode escolher a cor que você quer, a borda que você quer, tá vendo? A sombra que você quer. Essa letra não permite muita sombra. O rótulo, opacidade, eu quero, nossa, quase transparente. O que eu faço? Eu arrasto aqui pro lado, tá vendo que ele vai criando uma transparência, fica ali bem discreto? Não, eu quero que ele fique bem marcado, então fica do jeito que estava no original. Você pode personalizar aqui a sua headline. Como eu falei, eu quero aquela pré-pronta. Essa aqui, que eu acho que dá uma visibilidade mais legal. Mas, ai, Camila, não gostei dessa fonte, o que eu faço? Aqui do lado desse círculo colorido tem um A maiúsculo e um A minúsculo, que é a opção para você mudar de fonte. Então, olha só, ela já vem com aquela marcação que você fez antes. No caso, essa Bebas, o caractere especial do acento no I do vídeos não deu certo, então não vai ser uma boa escolha. Essa daqui ficou ruim de ler.
Essa daqui ficou legal, mas não ficou tão forte. Essa é muito delicada, eu acho ela muito bonita, mas tem que ver aonde que funciona. Essa daqui também ficou de difícil leitura, vai ter que aumentar o tamanho. Essa Daniel tem muita personalidade, é uma letra boa, mas tem que usar com alguma moderação por conta do excesso de personalidade. Aí você vai olhando todas as opções, ó, essas aqui são bem legais também. Tem essa e essa. Olha, essa daqui ainda tem uma transparência, achei que ficou bem bonitinho. Então, de preferência, coloca as duas no mesmo padrão, né? Porque olha só que feio que fica, uma completamente diferente da outra. Isso daqui não é legal, você pode usar o mesmo padrão. Vamos deixar bonitinho, porque eu adoro tudo muito padronizado. Ainda ficou um vice-versa aqui sem querer, achei que ficou uma graça, gostei. Você gostou? Achei que ficou bem interessante, então a gente pode manter esse padrão. Pronto, tá feita a nossa headline, tá? Tá aqui, bem claro para todo mundo ver. Quantas vezes você já disse? Nossa, sobre o que eu vou falar nesse... Será que tá pronta? Não, não está pronta. Por quê? Porque ela só está no início do vídeo. Esse é um recurso que a gente precisa que coloque até o final. E agora, como é algo demorado, a gente vai acelerar a imagem. Pronto, agora a gente já finalizou, tá tudo bonitinho, tá vendo? Até o final do meu vídeo tem aqui a headline, que é a informação mais importante do vídeo, né? É legal a gente pegar o início também, arrastar o máximo possível para a esquerda, para não ficar nenhum framezinho sem, tá vendo? Que o primeiro de todos ele fica sem nada quando a gente puxa, além da nossa timeline, mas quando a gente solta, os dois entram juntos exatamente com o primeiro frame do vídeo. Então ele tá certinho, tá pronto para ir pro ar. Se fosse um vídeo de 1 minuto, que esse aqui tem 3 minutos e pouco, mas se fosse um vídeo de 1 minuto e se fosse para o feed do Instagram, a gente precisaria de legenda, né? A gente sabe que as pessoas gostam de legenda para olhar no Instagram, porque geralmente as pessoas estão na rua e não podem ouvir. Então a gente vem aqui mais uma caixinha de texto e nós vamos começar a digitar o texto da nossa legenda. Como é que a gente faz isso? No dedo e escutando o texto, não tem milagre. Você vem aqui na ferramenta de texto, mas antes a gente tem que ouvir o que eu disse, né? Porque o início aqui eu já esqueci. Quantas vezes você já disse? Então, quantas... Ó, essa letra não tá legal para ser uma legenda. Vamos colocar uma letra mais comum? Vamos, né? Por favor. Aí a gente coloca uma fonte diferente, vamos pôr essa com sublinhado para chamar bastante atenção. Quantas vezes você já falou? 2 pontos. Aí você centraliza aqui na base, tá? Como é o início, a gente arrasta para o começo, vamos ver. Quantas vezes você já disse? Você já disse, ó, eu entendi, eu lembrei errado, então a gente vai arrumar aqui. Já disse, 2 pontos. Vai até qual ponto? Vai até o ponto que eu deixo a brincadeira preta e branca. Então, a gente vai chegar aqui no preto e branco e vai dividir aqui a nossa linha da legenda. Por que que a gente vai dividir? Para não precisar ficar incluindo o texto toda hora, porque isso cansa, para não ficar refazendo o padrão do amarelo, sublinhado amarelo, porque isso cansa também. E, enfim, para facilitar a nossa vida. Então, Você já disse? Nossa, sobre o que eu vou falar nesse vídeo mesmo? aí você vem aqui, clica 2 vezes, apaga o que estava escrito e vamos lá. Sobre o que eu vou é o que coube. Nossa, sobre o que eu vou falar nesse... Ele inverteu. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai diminuir aqui e vai ajeitar, porque olha só, ele acabou invertendo os créditos. Aqui a legenda. Então, a gente já inverteu, olha lá. Quantas vezes você já disse?
Quando a gente coloca essa guia branca, tá vendo essa guia bem comprida, em cima do ponto exato que a gente quer, que foi a hora que eu olhei para cima, eu pus a guia, então na hora que eu arrastei esse quadradinho com a setinha preta dentro, ele parou com mais facilidade no ponto onde eu queria. Então, você pode usar isso como dica também para facilitar a sua vida na edição. Nossa, sobre o que eu vou... Você já disse, nossa, sobre o que eu vou falar nesse vídeo? Sobre o que eu vou... falar? Aí aqui a gente quebra de novo e aí continua, clica nessa terceira guia aqui, clica 2 vezes aqui em cima, apaga, digita o que está falando e aí você segue com a sua digitação até o final do vídeo. Essa digitação, volto a falar, ela é mais comum em vídeos de até 1 minuto no Instagram, que aí sim precisa ser legendado. Se for maior do que isso no IGTV ou no YouTube, não precisa se preocupar. Por quê? Porque se a pessoa está no IGTV ou no YouTube, ela já sabe que tem vídeo e ela está preparada para escutar o áudio, tá? Se você vai deixar uma prévia no Instagram, para depois a pessoa ver o vídeo completo nessas 2 plataformas, você legenda só a prévia, porque depois, né, o resto a pessoa sabe que precisa do recurso de áudio, tá bom? E para a gente fechar todo esse processo de edição, a gente vem aqui no canto superior direito, tem esse quadradinho com a flechinha para cima, clica para cima, salvar, e aí a gente fica até finalizar o projeto. Aqui está a indicação, por favor não bloquear a tela ou mudar para outros aplicativos, ou seja, você tem que ficar aqui esperando dar o 100%. Um vídeo de 3 minutos, você está vendo em tempo real aqui a velocidade, então você se prepara caso você tenha um vídeo muito maior, tá certo? Isso aí você pode deixar, vai tomar uma água, tomar um cafezinho, quando você voltar tá tudo pronto. Basta clicar nessa setinha. O vídeo quando estiver pronto e salvo vai para o seu rolo de câmera, tá bom?